Olá, meu nome é Elisângela, faço parte da equipe MK Solutions. Vou apresentar para vocês o menu CRM. Para utilizarmos este menu, primeiro nós vamos configurar. Então, nós vamos acessar a engrenagem, menu Configurações, CRM Configurações. Então, aqui nós temos as moedas, as quais nós vamos configurar para liberar o menu para utilização no dia a dia de vocês. Nós vamos começar, então, configurando as áreas de vocês. Então, são as áreas nas quais vocês delimitam vendas, ou se vocês vendem em todas as áreas, criam uma única. Então, aqui vocês vão começar as configurações se vocês tiverem delimitações. Como seriam essas delimitações? Eu tenho um produto específico que eu só vendo em um bairro da minha cidade. Ou eu atendo mais de uma cidade, porém, em cada cidade eu tenho produtos somente para elas, com valores diferenciados. Então, eu crio áreas e quando eu cadastrar o produto no MK, eu vou dizer qual das áreas eu permito ou eu proíbo a venda daquele produto, ok? Então, para eu criar uma área, primeiro vocês têm que saber, eu terei áreas específicas ou todos os produtos serão vendidos em todas, para eu saber quais eu devo configurar. Para eu configurar, eu venho aqui no mais, nova área, coloco o nome dessa área, por exemplo, se for um bairro, se for uma cidade, ou se todos os meus clientes podem receber qualquer um dos meus produtos, ou seja, todos os produtos estão liberados para venda em qualquer endereço, então eu crio uma área geral com o meu estado, somente isso. Então, se todos os produtos eu vendo para todo e qualquer cliente de qualquer endereço, eu vou criar uma área com o nome do meu estado. Esse é um exemplo, tá, pessoal? Finalidade, esta área pode ser utilizada para qualquer necessidade, para limitar a área de venda de produtos, limitar venda por operadores ou limitar controle de vendas e comissões. Então, para as metas e comissões. Então, para uma dessas opções ou qualquer uma delas. Eu vou deixar para qualquer delas, tá? Porque eu poderia dizer que um determinado operador não pode vender em uma área, ou seja, numa cidade, um bairro. Ou um produto não pode ser vendido numa cidade ou num bairro. Ou ainda, eu tenho metas conforme a região. Mas eu vou dizer que para qualquer uma delas, tá? Como eu falei que é estado, então em considerar, eu venho no mais e vou botar considerar o F, que é o estado, e o estado. Então, confirmei e salvo. Como todos os meus produtos eu posso vender para qualquer cliente meu, eu vou cadastrar o meu estado e todos os produtos estarão vinculados a ele. Agora, se eu disser que, conforme a cidade, eu tenho produtos que eu posso vender em uma, em outra não, então vai ser diferente a minha área, né? Então, eu vou colocar descrição, o nome da cidade, por exemplo, vou colocar a nossa aqui. Finalidade, e aí o que eu quero considerar? Então, eu vou editar esse só para deixar correto, tá? Então, vou dizer que é por cidade. Então, o estado, sempre na ordem decrescente. Então, o estado que a cidade faz parte e qual a cidade. E confirmo. Então, quando eu vou cadastrar um produto, se eu selecionar esta área e colocar que permito, ok. Se eu colocar não permito e o cliente for desta cidade, ele não vai permitir eu vender aquele produto. Então, isso na hora de cadastrar o produto, eu vou relembrar vocês das áreas. Cadastrei todas as minhas áreas.
confirmo, salvo, todas ficarão aqui em tela. Então, eu posso ter separação, por exemplo, cliente rural, eu posso ter produtos só para venda para clientes rurais. Eu posso ter cliente somente para um bairro específico, uma cidade específica. Então, eu posso fazer as minhas delimitações de áreas conforme a necessidade. Criei as áreas nas quais eu vou permitir ou proibir vendas. Agora, eu vou criar os motivos de fechamento. Quais motivos levam a fechar negócio com o meu cliente? Todos os motivos estão aqui. Para eu cadastrar um novo, eu venho no incluir, lembrando, sempre são vocês que configuram, tá? Então, aqui, motivo. O que leva o cliente a fechar negócio comigo? Indicação. Então, quando vocês estão fechando o negócio com ele, lá na etapa 4, tem um campo que pergunta motivo do fechamento. Aí vocês vão escolher os motivos pré-cadastrados por vocês. Então, o cliente falou que fechou o negócio por indicação. Ou, melhor sinal. Então, várias pessoas disseram que é o melhor sinal que tem na cidade. Ou, melhor preço. Ele fez aí uma pesquisa de preços e foi o melhor encontrado. Então, o motivo o qual levou o cliente a fechar negócio com vocês. Cadastre os motivos, na hora do fechamento vai aparecer a opção para que vocês escolham. Eu também tenho os motivos de reativação de uma lead. O que são esses motivos de reativação? Eu posso, a qualquer momento, na minha negociação com o cliente, eu posso inviabilizar uma lead. Ou seja, parou a negociação. Ou porque o cliente está no SPC, ou porque o cliente pediu um tempo para pensar, eu posso inviabilizar. O cliente está na blacklist, não tem sinal na área dele, ou eu não tenho viabilidade, eu não tenho porta disponível para quem trabalha com fibra. Então, pessoal, as opções, tá? O que fazem com que eu inviabilize uma negociação. Porém, toda negociação inviabilizada tem um painel, que depois eu vou mostrar para vocês o menu, que a qualquer momento eu posso reativar aquela negociação, ou seja, dar continuidade nela, voltar ela ativa. Então, para eu reativar uma lead inviabilizada, eu preciso ter os motivos de reativação. Para eu cadastrar esses motivos, é só vir aqui no incluir, colocar a descrição e salvar. Então, quais são os motivos? O cliente estava devedor, eu inviabilizei, agora ele quitou o débito. Posso dar continuidade. Eu inviabilizei porque não tinha cobertura de sinal e agora eu tive expansão de rede, ou seja, posso atender ele. Eu não tinha viabilidade fibra, agora eu tenho. Então, pessoal, todos os motivos que fizeram com que eu inviabilizasse, então, quais motivos eu posso reativar? Se tiver algum motivo específico que ainda não está configurado, podem vir aqui rapidamente, configuram e já vai aparecer lá na tela para vocês reativarem a negociação. Eu também tenho cadastro dos vendedores. Aqui eu tenho todos os vendedores que vão aparecer para eu vincular a negociação, a venda através do CRM. Só vão aparecer os que estiverem aqui. Então, eu venho aqui no incluir, coloco o nome do operador, ou seja, o cadastro de usuário. Vou dizer se ele é um vendedor, supervisor ou gerente. Então, ele é um vendedor. E o cadastro de pessoas deste funcionário. Tem que ser cliente, funcionário ou funcionário mais cliente. Então, aqui, esse eu não tenho nenhum cadastro, eu não fiz, não vou poder vincular. Mas, se vocês tiverem o cadastro de pessoas do funcionário, vinculem ao vendedor também.
Sigo em frente. Eu já tenho esse operador como inativo. Ele está me dando um aviso para não cadastrar 2 vezes o mesmo funcionário. Então, vamos localizar. Eu já tenho um cadastro dele aqui. Aqui está ele, ó. Só que eu inativei ele, ó. Ativo não. Ou seja, esse operador não fazia mais parte dos vendedores ou não fazia mais parte do quadro de funcionários. Então, eu posso, né, qualquer momento, inativar ele, né? Então, nesse caso, como ele não está mais no meu quadro de funcionários, eu não vou usar mais o cadastro dele. Porém, eu vou pegar um aqui, um outro aleatório, então. Selecionar o cadastro de pessoas. Já está também cadastrado. Vamos pegar um só para editar então, tá, pessoal? Só para mostrar aí para vocês, tá? Então, este é o meu operador, vendedor. E eu posso delimitar para ele uma área de venda. Se eu marcar limitar áreas, eu sou obrigada a dizer qual a área eu vou limitar. Não permite vendas. Um exemplo. Qualquer cliente desta área, ou seja, o endereço que eu vinculei à área aqui, a essa área, ele não vai poder vender. Se o cliente for daquela área, ele vai dizer que esse vendedor não tem permissão para vender aquele produto. Se eu não delimitar, ele pode vender qualquer um. E a mesma coisa se eu quero limitar grupos de produtos. Esse operador não pode vender de um grupo de produtos específicos ou se ele pode. Mesma coisa. Então, assim que eu configuro o vendedor, se ele tem alguma delimitação. O que é o grupo de produtos? Aqui. Eu posso criar grupos, por exemplo, promocional. Eu posso vincular diversos produtos que são promocionais e vincular quais vendedores podem vender esses produtos. Ou eu posso ter produtos de alguns clientes corporativos só para eles. Então, aquele vendedor que só atende aqueles clientes específicos corporativos. Então, eu posso criar diversos grupos aí de produtos, tá? Seguindo, então, as configurações, eu também vou configurar o tempo para ativação de um produto. Toda venda que eu fizer em que eu tenha vinculado no produto do CRM esse tempo de ativação, que pode ser tempo cliente rural, ou então pode ser um tempo de ativação rádio e fibra. Então, conforme a tecnologia, a gente sabe que pode ser tempos diferentes, né? Então, vou colocar assim, vou criar o título, ativação pessoa física e jurídica, ativação premium. Então, todo e qualquer tipo de classificação que eu sei que tem tempos diferentes para ativação. Eu vou dar um exemplo rádio e fibra, tá? Ativação fibra. Sempre que for ativação fibra, eu tenho até 2 semanas para fazer a ativação. Que vai ser o total, 2 semanas são 14 dias. Se eu vincular esse perfil num produto do CRM, quando eu fizer a venda dele, vai começar a contabilizar o prazo de 14 dias para que eu faça a ativação desse produto. Tem certeza? Confirmo. Padrão quer dizer que cada produto novo do CRM sempre vai trazer ele como padrão, e se eu não vinculei nenhum perfil no produto, ele vai sempre considerar o que for padrão. Como eu já tenho padrão, ele não aceita ter mais de um, então vai ter que deixar não, porque eu já tenho um padrão aqui, tá? Então, criei o perfil de ativação, quando eu cadastrar um produto, eu associo ele. Quando eu for cancelar um produto, a mesma coisa, eu tenho o perfil de cancelamento, por exemplo, cancelamento fibra. Eu também vou colocar o título, o tempo, se é em dias, semana ou mês, eu botei semana, então são 7 dias.
Se o cliente pediu cancelamento, tem até 7 dias para cancelar, refazer a retirada do equipamento dele. E a mesma coisa se o cliente pediu cancelamento e eu conseguir reverter, eu cadastro aqui, pessoal, os motivos pelos quais eu reverti o cancelamento, ou seja, eu vou criar as classificações de reversão de cancelamento. Eu cancelei porque eu ofereci um upgrade do plano, porque eu prorroguei a promoção, eu fiz um atendimento personalizado. O que levou a cancelar a solicitação de cancelamento? Reverter o cancelamento, tá? Então, para eu configurar, é só vir aqui no mais. Título, motivo, confirma e salva. Uma grande novidade nessa nossa versão são os meios de entrada. Sempre que eu estou fazendo, né, uma negociação, apareciam os meios de entrada padrões no MK. Hoje, vocês podem, vocês mesmos aqui, cadastrar os meios de entrada de uma negociação do CRM. Posso cadastrar o site por telefone, por e-mail, propaganda, indicação, propaganda em programas de rádio, programas de TV, para vocês saberem quais meios estão trazendo mais clientes a vocês. Então, vocês cadastram os meios, é só clicar no incluir, descrição, confirma e salva, e todos ficarão aqui para vocês. E eu também tenho o cadastro de motivos de inviabilidade, que também era default do sistema, agora vocês mesmos configuram. O que leva a eu inviabilizar uma negociação? Qual motivo? Eu inviabilizei porque o cliente estava na blacklist. Eu inviabilizei a negociação porque o cliente não quis mais, ele foi para a concorrência. A concorrência fez uma proposta melhor. Por problemas administrativos, pelo preço, ele achou muito caro. Problema de crédito do cliente. Então, qual motivo faz com que vocês inviabilizem uma negociação? Para eu cadastrar, eu venho no incluir, a descrição, o tipo, se é uma inviabilidade administrativa, cliente financeiro ou técnica. Então, se for, por exemplo, está em débito, está no SPC Serasa, é financeiro, foi para concorrência, motivos do cliente, né? Técnico, inviabilizei porque não tem sinal, porque não tem cobertura, porque não tem viabilidade. Ou administrativa por questões, então, por exemplo, de cadastros, algo referente à parte mais administrativa da empresa, o motivo pelo qual foi inviabilizado, tá? Ou ainda pode ser um cadastro duplicado, né? Então, vocês cadastram os motivos de inviabilidade dos clientes. Eu também tenho aqui, pessoal, as configurações que eu posso colocar como padrão o tipo de contrato como obrigatório, o motivo de entrada como obrigatório e o motivo de fechamento como obrigatório. Se eu marcar obrigatório, eu já tenho que colocar os tipos que eu tenho como padrão. Tipo de contato. Ativo, receptivo, então vai ser obrigatório. Motivo do meio de entrada, vai vir como padrão. E o motivo de fechamento também vai vir como padrão, porém, né, pessoal, esses campos vão vir preenchidos, mas o vendedor, se necessário, na hora pode alterar. Se vocês não têm campos padrões, vai depender muito do cliente, que é o que ocorre hoje, né? Então, eu não indico preencher, porque se teu funcionário esquecer de preencher, vai ficar o motivo incorreto, né? Então, eu vou cadastrar o produto do CRM. Para eu vender o produto, ele precisa estar cadastrado aqui no MK. E eu tenho um pré-requisito para isso, pessoal, muito importante. Para eu cadastrar um produto do CRM, primeiro de tudo, eu preciso de um plano de acesso configurado. Então, é o primeiro ponto de todos. Então, aqui nas configurações, técnico novamente, eu tenho os meus planos de acesso.
Então, é daqui que eu vou fazer um vínculo com o produto do CRM. Então, primeiro, obrigatório, né? Um pré-requisito, ter o plano de acesso já configurado. Pode ser um plano ou pode ser mais de um se for um combo, que eu já vou explicar a vocês. Então, voltando aqui no CRM. Cadastro de produtos. Aqui estão todos os produtos que eu já tenho configurados no sistema. Todos eles estão aqui. Eu venho no incluir e vou colocar o nome do produto. Por exemplo, combo, internet e telefonia. Um exemplo. Por que um combo? Porque eu vou vender por um valor promocional um pacote contendo internet e telefonia. É possível? Sim. Pelo CRM, sim. Já vou explicar na segunda tela como será esse combo. Vamos preencher aqui os dados primeiro. Ativo, sim. Tecnologia. É cabo e fibra? É wireless, cabo, fibra e wireless ou outros? Prioridade. Essa prioridade, pessoal, é para aparecer na tela onde eu estou fazendo a negociação. Se o cliente colocou que ele quer um produto, cabo, fibra e wireless, vai aparecer para ele na ordem dessa prioridade aqui, os produtos na tela. Então, o que tiver maior prioridade vai ser dos primeiros a aparecer na tela para eu oferecer, menor será os últimos. Então, segue a ordem, tá? Então, é para aparecer na tela, lá na etapa 2, para eu oferecer para o meu cliente dizer se ele tem interesse ou não. O valor mensal não sou eu que preencho, é conforme a segunda tela que nós iremos em seguida. Quantas mensalidades este produto vai gerar para o cliente? Padrão é 12, mas se for 24, 6 ou 10, né, pessoal? Conforme vocês desejam. Vou deixar 12. Se vocês cobram adesão, qual o valor da adesão? Lembrando que esse valor é um valor padrão. Vocês podem ter opções que eu vou mostrar logo em seguida, de se eu fizer à vista cobrar mais barato, parcelado cobrar mais caro, então o valor padrão da adesão, tá? Data de início e fim de vigência desse produto. Vamos dizer aqueles produtos promocionais, final de ano, datas comemorativas, por exemplo, agora é o mês das mães, vai estar vindo aí. Eu posso ter um produto de hoje até o final de maio, que esse produto vai ter um valor específico promocional, mas só até essa data. Passou dessa data, não é possível mais vender. Então, eu delimito uma data fim. Agora, se esse produto é fixo, vai estar sempre disponível, eu coloco aqui uma data bem à frente, né, pessoal? 2050, esse vai estar sempre disponível em tela. Usar valor é para emissão de notas. Então, se eu vou emitir notas por valor ou fração, então é por fração ou valor fixo. A venda no app, se nós estamos trabalhando, não temos ainda, mas teremos aí mais à frente o app do CRM para o vendedor no celular dele. Então, enquanto não tivermos, se quiser, você já pode deixar como sim, o dia que tiver liberado, vocês já vão ter o produto no app. Então, se eu permito que esse produto apareça no app do CRM do meu vendedor. Para quem trabalha com multiempresas, né, com a empresa do produto. Limitar áreas, sim ou não? Se eu não delimito áreas, eu só tenho uma área geral do meu estado, lembra que eu expliquei? Aqui nas áreas. Tem uma área geral do meu estado e todos os produtos podem ser vendidos para todo e qualquer cliente. Então, eu não delimito, porém, eu preciso colocar aquela área do meu estado que eu criei aqui, tá? Com o tipo permite vendas, ok? Se eu não delimito, eu tenho que ter a minha área geral. Agora, se eu delimito, eu posso dizer, deixa eu excluir aqui, a área que eu vou delimitar. Então, esta área, um exemplo, não permito vendas, ou seja, se o cliente que eu estou vendendo, eu seleciono, ele não vai aparecer este produto para eu selecionar, porque se o endereço dele for dentro dessa área que eu configurei, como é que eu sei o endereço, pessoal?
tá aqui dentro da área, né? Então, se o endereço do meu cliente for dessa área, esse produto não vai aparecer para eu oferecer para ele, porque eu não permito. Ou eu poderia, lógico, né, dizer que eu permito, né? Mas então fica aí a critério de vocês. No meu caso, eu vou dizer que eu não vou delimitar e vou deixar a minha área geral para o nosso teste depois, tá? Então, ó, deixei permito na minha área geral para nós testarmos depois. O código NCM também para emissão das notas. Se eu quero associar um perfil de pós-venda, se eu tenho pontuação por vendas dos meus produtos, essa pontuação nós já vamos ver aqui, pessoal, que é a configuração que eu tenho, se eu vou pagar as comissões por valor de vendas, por número de vendas ou por pontuação. Então, se for por pontuação, eu preciso dizer quantos pontos vai gerar essa venda desse produto. O perfil de contrato que eu vou emitir. Então, qual é o termo, documento de contrato que vai imprimir para o cliente que contratar esse produto? Quantos pontos serão descontados se eu tiver um cancelamento desse produto? E se eu conseguir reverter o cancelamento, quantos pontos positivos vai gerar desse produto? Isso eu também posso para relatórios aí com meus vendedores, relatórios personalizados, né? O perfil de ativação que nós criamos aqui, se eu não botar nada, sempre vai considerar o padrão, né? Então, qual o perfil de ativação, ou seja, para eu saber o número de dias que eu tenho para ativar o meu cliente. Se esse produto é para quem tem interesse em internet fibra, internet wireless, outros telefones ou TV. Então, como eu tenho telefonia e internet, que é tanto cabo, fibra e wireless, então eu posso colocar que se o cliente disser que tem interesse em um desses três, esse produto vai aparecer. O plano de contas, que eu vou vincular, então, as mensalidades desta venda. E se meu cliente cancelar pelo perfil de cancelamento, quantos dias eu tenho para fazer a retirada, finalizar o cancelamento do cliente. Então, essas primeiras configurações. Dados os primeiros passos, eu vou confirmar para avançar e seguir. Agora sim. É aqui que eu vou fazer, então, o vínculo do plano de acesso. Esse meu produto que eu estou cadastrando, que é um combo, internet mais telefonia. O cliente que contratar ele vai receber o quê? Então, eu vou dizer um plano de internet, 25 megas, que custa esse valor, mais um plano de telefonia. Ou seja, quem contratar esse combo vai receber esses dois produtos. Sigo em frente. Poderia ser um produto só, não precisa ser combo, só estou dando um exemplo, tá, pessoal? Sigo em frente. Os meios de pagamento. Aqui está o segredo para facilitar a vocês. O teu vendedor não pode oferecer o que ele bem entender ao cliente, é conforme o que vocês pré-configuraram aqui. Então, eu coloquei lá na frente que este produto gera 12 mensalidades e o valor de instalação era R$150. Então, agora, eu vou dizer de que formas o meu vendedor pode oferecer ao meu cliente. Então, eu venho no incluir, relacionado a mensalidade
ou adesão. Vamos começar pela adesão, tá? Olha, escolhi adesão, abri o campo de adesão, tá vendo? Vou trocar aqui para vocês verem. Mensalidade, ó, não abre o campo, ele troca para cá. Então, é conforme o que eu escolhi. Então, adesão. Forma de pagamento da adesão. Boleto de arrecadação, que é o boleto bancário, ou boleto próprio, aquele carnê que não tem vínculo com o banco. Vou botar o boleto bancário. Vocês isentam adesão? Sim. Tem casos que eu isento, sim. Vocês querem emitir notas de adesão ou não? Se vocês quiserem, conforme a configuração que vocês já fizeram, né, pessoal? Para emitir a nota da adesão. Porque não é a mesma nota da mensalidade do contrato, né? Descrição, vou colocar aqui. Adesão isenta. Então, não vai gerar nada, porque eu isentei, eu só salvo. Aqui está ela, isenta. Outra forma que eu cobro adesão, que o meu vendedor pode oferecer. Então, aqui vocês vão dizer as possibilidades. Boleto bancário, para emitir a nota, não vou isentar adesão uma vez. Se ele fizer em uma vez, eu faço por 130. Vou dar um desconto, tá, pessoal? Gerar. Então, se eu escolher esta opção, quando eu vender esse produto, vai gerar uma parcela de adesão no valor de 130. Ou eu isento, ou eu faço em uma vez, ou eu faço em 3 vezes. São essas as opções que eu dou. Claro, vocês podem fazer mais, mas só vou fazer essas 3 para facilitar aqui, tá? Então, novamente, plano de contas para emissão de nota, não vou isentar. Adesão 3 vezes. Então, 150 dividido por 3 vai ser 3 vezes de R$50. Se ele pagar menos, se ele fizer em uma vez só, tem desconto, em 3 vezes fica o valor padrão. E confirmo. Então, todas as opções que o meu vendedor pode oferecer estão aqui. E a mensalidade. Se não muda, vou colocar aqui, ó. Mensalidade, o valor é este. Forma de pagamento, boleto bancário. Como não é adesão, eu não habilito o campo. O plano de contas, se eu for emitir a nota, então não vou usar, porque daí é da mensalidade do contrato, então a nota fiscal da composição que vai ser feita mais à frente, esse campo é só quando for adesão, tá? Mensalidade. Promocional. O que seria, pessoal? Este é o valor da mensalidade. Se vai ser o valor padrão, eu não crio esta configuração. Deixo assim, não crio nada. Porque vai gerar 12 do valor total, tá? Agora eu fiz para o cliente uma negociação onde eu disse que os primeiros 6 meses eu vou cobrar R$150. Então, ele vai gerar 6 mensalidades de 150. Depois disso, volta para o valor normal, o restante das mensalidades. São 12, 6 promocionais e o restante valor cheio. Então, muito legal esse campo, mas vocês só vão usar se for mensalidade diferenciada. Importante isso, tá? Confirmo. Então, criei as opções para o meu vendedor oferecer. As opções de adesão e a mensalidade diferenciada. Eu também posso configurar para vincular produtos a essa venda, ó, como venda ou comodato. Então, toda vez que eu vender esse produto em comodato, vai ter um produto que é uma ONU. Toda vez que eu vender esse produto, vai ter comodato de uma ONU. Se o cliente quiser mais de uma, eu posso vender, mas em comodato é uma só. Tem certeza? Ok. Ah, aqui tem excedente de venda. Desculpa aí, pessoal. Ele não aceita aqui, tá? Ok. Além da ONU,
Eu tenho mais um que é incomodato também. Vamos pegar aqui um roteador. Ele usa também um roteador como comodato, né? Se o cliente tiver uma casa muito grande, 2 andares, 3 andares, ele quiser mais de um roteador. Então, o próximo vai ser em venda, usando o valor de venda, que vai ter o valor aqui, nunca pode ser zerado, por isso que deu aquele erro antes, tá? Ou eu delimito a venda, vai ser vendido por R$260 o roteador extra, além do comodato. Tem certeza? É ok. Então, um sempre vai ser comodato. Se tiver mais de um, os demais será cobrado, será vendido pelo valor que está aqui configurado. Então, muito legal. Mesma coisa pode fazer com metragem de fios, né, pessoal? Então, uma metragem específica é comodato, passou disso é vendido, cobrado por metragem, tá? Cadastrei os produtos vinculados a essa venda. Agora sim, na composição fiscal. Como será emitida a nota para os contratos deste produto do CRM? Então, vou botar a descrição da nota, NF, CRM, vou colocar só para saber que é daqui, tá? Fração, eu vou fazer uma bem simples, tá? 100%, nota 21. Eu posso emitir nota 21, nota de 2, nota fiscal de serviço eletrônica, nota de débito, outros tipos, ou nota fiscal eletrônica ISS, né? Tributação, então tributado conforme a alíquota, isentar integralmente ou outros. Lembrando, esse menu é mais explicado no treinamento de notas fiscais. O excedente de base de cálculo, vou botar aqui tudo isento, estou fazendo uma bem simples só para eu poder liberar aqui o produto, tá? Se eu tenho tabela de isenções e reduções, o plano de contas, o tipo de serviço, SCM, SVA, vou dizer que é SCM, base de cálculo ICMS é 0, porque eu sou isenta, tipo de provimento à internet, classificação do SPED também é provimento à internet, não tem emitente, não é telefonia, não é nota de serviço. Essa é a minha configuração bem básica, isento, né, pessoal? Lembrando, cada empresa é a contabilidade que passa essas informações. Aqui é um muito básico meu, só para liberar o produto, tá? Sempre é o contador que auxilia vocês. Confirmo. Cadastrei o meu produto. Vamos atualizar a tela? Está aqui o meu produto. Vamos conferir. As informações configuradas. A parte fiscal. Então, pessoal, cadastrei o meu produto e estou pronto para vender ele aos meus clientes. Mas, antes de eu ir para uma venda, apresentar para vocês a negociação através das etapas do CRM, eu vou mostrar para vocês as metas e comissões. Então, metas e comissões. Para ficar melhor o entendimento, eu prefiro começar ao contrário. Vou começar pelas comissões. Acho que fica mais claro para vocês, tá? Vou clicar no mais e vou colocar aqui. Qual é a comissão? Vendas mensais. Vou colocar assim. Deixa eu ver se eu já tenho algum com esse nome aqui. Não, vai ser o nosso. Vendas mensais. Vou salvar. Ok. Aqui está ele. Salvei, agora eu vou criar a minha regrinha, tá? Por quê, pessoal? Que eu vou dizer quais são os valores que eu pago de comissões conforme as vendas, para que depois eu possa estipular a meta aos meus vendedores. Então, o MK ajuda vocês a fazer esse cálculo no pagamento das comissões aos vendedores, tá? Então, criei vendas mensais e agora eu vou dizer como é estipulada essa meta. Eu posso dizer que de 1 até 100% da meta estipulada, que eu vou dizer depois aqui qual é a meta, eu pago um valor fixo ou percentual? Pode ser que eu pago um valor fixo ou percentual. Eu pago 20% de comissão para os meus vendedores que alcançarem a meta. Qualquer meta, qualquer valor que eles venderam. Ou eu posso fazer diferente. Para que o meu vendedor queira vender mais, eu posso dizer que de 1 a 50% da meta alcançada que eu vou estipular,
eu vou pagar uma porcentagem de 5%. Ou seja, o que ele vendeu, eu vou pagar aqui a ele. De 51 a 70% da meta estipulada, se ele alcançar, eu vou pagar 8% a ele. E de 71 a 99%, eu vou pagar 10% em porcentagem, 10% em cima do valor vendido. E por último, se ele alcançar os 100% ou mais, passou de 100%, eu vou pagar 20% a ele. Então, para querer que o meu vendedor queira sempre vender mais. Aqui demora um pouquinho para atualizar, tá, pessoal? Deixa eu só atualizar a tela aqui. Está aqui a todas que eu criei. 5, de 1 a 50% ele ganha 5%. De 51 a 70 ganha 8%, 71 a 99, 10%. E se alcançar os 100% e passar os 100%, ele ganha 20% em cima do valor vendido. Então, primeiro eu tenho que estipular quanto ele vai ganhar conforme o alcance. Então, quais serão os valores de comissões, ok? Depois que eu calculo, então, que eu cadastrei as comissões a serem pagas, agora eu vou estipular uma meta. Então, eu vou vir aqui. Meta mensal. Tipo, é por operador ou por grupo? Por operador, é individual. Poderia ser por grupo, todos têm, somando todos, alcançar um valor X, tá? Então, vocês podem ter também aí por equipe, tá, pessoal? Ou individual, ou ambos, né? Então, por operador. Quais operadores serão levados em consideração? Então, eu vou botar todos os meus vendedores. Quem não for, eu não coloco ali, né? Então, esses são meus vendedores. Então, para eles, será levada em consideração essa meta aqui. Volto. E o que é essa meta? Primeiro, vamos salvar. Grava, tem certeza e salva. Aqui está ela. Sempre salvem antes, pessoal, para ela documentar, tá? Então, meus operadores. E agora eu vou incluir. Se eu tenho uma data de início e fim, então, por exemplo, até o final do ano, até 31 de dezembro de 2021, vai ser essa meta. Depois eu vou mudar. Ou se eu não tiver um prazo, 2030, por exemplo, tá? Tipo, mensal, pode ser semanal, quinzenal, trimestral, semestral ou anual. Eu posso ter uma meta por ano e ainda uma meta por mês. Então, lá no final do ano, quem alcançou ganha um bônus extra, um exemplo, tá? E o mensal ou semanal, conforme vocês pagam aí as comissões para os funcionários de vocês. Cuidado, se eu criar uma meta mensal hoje é dia 4, e eu salvar, criar ela hoje, ela só vai entrar em vigor no próximo dia 1º do mês, ou seja, só mês 5. Se eu criar hoje, domingo, segunda, uma meta semanal, só vai entrar em vigor no próximo domingo. Então, as semanais começam em vigor no domingo, as mensais dia 1º, quinzenais 1 e 15, trimestral janeiro, abril, julho e outubro, 3 em 3 meses. Semestrais janeiro e julho e anual só janeiro. Então, se vocês criarem antes, no meio do período, só vai entrar em vigor quando iniciar o período de novo, conforme a seleção. Então, mensal, estou criando hoje, somente o próximo dia 1º ela vai entrar em vigor, tá? E se eu mudar no meio do mês também, pessoal, o que eu tinha antes da mudança vai até o final dela, quando trocar, virar o período que ela pega a nova configuração. Critérios. Eu vou pagar em cima de valor vendido, quantidade vendida ou pontos. Eu vou colocar aqui em cima de quantidade. Eu posso ser tanto de vendas como upgrades. Então, vou colocar de vendas. Qual a minha meta em vendas? Que é aquele 100%, é essa meta que eu botei lá nas comissões.
Então, o valor em vendas, a minha meta dos 100% que eu quero que o meu vendedor alcance para ele receber os 20%, lembram? São 50 vendas no mês. Se ele alcançar as 50 vendas no mês, ele alcançou 100% da meta. Ou seja, vai receber os 20%. Se ele alcançou só metade, os 25%, que é aquele 50%, ele vai ganhar 5%, lembra? Ou então 8% ou 10%, depende do valor que ele alcançar desse alvo, tá? Então, vendendo 100%, que é as 50 vendas, ele recebe o valor máximo, que é os 20%. A comissão, qual é a regra? A que nós criamos? Vendas mensais. Então, é aqui que eu faço o vínculo, por isso que eu comecei por ela, tá, pessoal? Porque eu preciso vincular aqui. Então, aqui está me dizendo o valor que ele vai receber conforme o que ele alcançou do alvo, ou seja, da meta. Salvei, esse é por vendas, e eu também posso ter uma meta aqui também para os meus vendedores, que é a meta por upgrade. Mesma coisa, bota um período máximo aí, né? Então, também mensal, por quantidade. Aí, upgrade, eu vou dizer que a minha meta são 30 upgrades. Categoria, upgrade. E onde está minha comissão, o valor que ele vai receber. Então, 30 upgrades e 50. Aqui diz que eu já tenho, tá, pessoal? Finalizei, salvei. Deixa eu só atualizar na tela. Aqui ele demora um pouquinho, tá, pessoal? Se nós aguardarmos, lógico que ele vai aparecer, mas vamos agilizar aqui para aparecer para vocês. Então, tá aqui a minha meta, tá? Cadastrei as metas, comissões, fiz todos os cadastros. Agora, vamos ao menu CRM. Pessoal, o que é o CRM? Muito importante. É onde vocês vão ter o controle das vendas na empresa de vocês. Por aqui, vocês vão saber todas as vendas realizadas. Eu tenho aqui o gerenciador de fechamentos. Eu vejo todas as vendas fechadas neste mês ou nos últimos 90 dias, ou ainda tem outros relatórios mais avançados. Então, eu posso saber o vendedor que mais vendeu, o produto que mais vendeu. Eu posso saber também, pessoal, por endereços. Então, qual bairro eu estou vendendo mais? Qual cidade? Qual produto eu estou vendendo mais, pessoal? Ou ainda, posso também ver as inconsistências. Aquelas vendas que o meu funcionário ainda não criou contrato, ainda não criou conexão, nem OS, não fez agendamento. Não sei se vocês vão optar ou não por abrir atendimento no Workspace, se abriu ou não. Então, aqui, esse atendimento é conforme vocês vão estipular aí com a equipe de vocês. Se vocês vão fazer tudo só pelo CRM ou se vocês vão acabar mandando ainda lá para o Workspace para atendimento, tá? E ainda o tempo de ativação. Lembra nas configurações de ativação? Quando eu fizer uma venda, conforme eu falei, os dias para ativação do produto, verdinho está dentro do prazo, esse já estourou. Então, eu preciso ver urgente com o meu vendedor porque ele ainda não instalou, ainda não finalizou a ativação desse cliente, tá? Então, muito legal aí os relatórios. Pessoal, aqui vocês têm um controle. Outro controle muito legal para vocês, gerenciador de inviabilidades. Isso aqui ajuda muito. Por exemplo, como é que eu sei uma ação assertiva na minha empresa para eu não perder dinheiro, para eu ter lucro certo? Eu tenho 3 bairros na minha cidade que eu estou estudando para saber aonde eu vou fazer uma expansão da minha rede. Aí eu tenho um funcionário que tem um amigo, ou eu mesmo tenho um amigo lá num bairro específico, eu vou querer expandir naquele. Mas será que eu tenho mesmo cliente lá aguardando? Então, aqui no gerenciador de inviabilidades, eu vou saber exatamente quantas leads foram inviabilizadas e o motivo. Por exemplo, falta de porta FTTH. Eu tenho 57 leads, ou seja,
57 negociações inviabilizadas por falta de porta da fibra nessa cidade. Eu só abri aqui só esse campo para vocês verem, então, o nome dos clientes que eu abri o atendimento, tá? E eu tenho também nessa cidade. Então, pessoal, por aqui eu consigo ver aonde, qual bairro, qual cidade, qual local eu devo fazer a minha incrementação, posso fazer aí a expansão da minha rede, fibra ou cabeamento e tudo mais, tá, pessoal? Por quê? Porque eu sei que nessa cidade, lógico, aqui tudo tem o mesmo nome, né, pessoal? Mas, vamos dizer assim, se eu olhar aqui, ó, por endereço, eu tenho mais específico ainda, ó, por bairro e logradouro ainda, tá? Então, nesse bairro, eu sei, ó, que eu tenho mais, ó, nesse eu tenho mais ainda, então, primeiro eu vou expandir nesse. E aqui é certo que eu tenho maior número de vendas, entendeu? Então, é para fazer análises internas de vocês, tá? Então, agora que vocês viram aqui as opções, e uma lead inviabilizada, lembra os motivos de reativação? Marquei a lead inviabilizada, eu posso a qualquer momento reativar ela, tá? E ela volta lá para as ativas. Na qual etapa ela parou. Então, esses são alguns dos motivos aí para vocês usarem o CRM, muito bom. Isso aí é um controle muito usado aí para o comercial na empresa de vocês. Gestão para vocês saberem, né, pessoal, administradores, como estão as vendas, como é que está o andamento aí no mês de vocês. Muito legal, muito útil na empresa de vocês, com certeza. Mas voltamos então no CRM Home. Aqui eu tenho todas as etapas das negociações, que é do 1 ao 5. Então, eu sempre vou começar pela prospecção do cliente, ou seja, o cadastro de um futuro cliente, de um cliente em prospecção, cliente em negociação, né? Depois eu vou para a etapa 2, que é o processo, onde ele vai me dizer o que ele tem interesse e eu vou recolher alguns dados dele. Na etapa 3, a viabilidade. Aqui eu vou ver se tem viabilidade para eu atender ele. Na etapa 4, que é a negociação, que é onde eu vou fechar negócio com ele. E na etapa 5, a efetivação, onde eu vou criar, então, a parte financeira, contratos, conexões, ordem de serviço para instalação e tudo mais, ok? Então, vamos fazer um juntos no início. Antes de eu iniciar uma lead, eu quero mostrar para vocês as tarefas. A qualquer momento, eu vejo dos meus usuários. Então, ou seja, esse é o meu usuário, as minhas tarefas, tá? Então, aqui eu vejo a tarefa que eu tenho referente a uma negociação. Já vou mostrar depois como é que eu crio ela, tá? Então, vindo aqui no editar, eu vejo qual é a minha tarefa. Realizei ela, então vou trocar aqui, ó, concluído. Motivo da conclusão. O cliente pediu prazo até hoje para decidir. Então, cliente decidiu. Um exemplo, tá? Confirma e salvo. Então, as minhas tarefas. Mas vamos dar início, então, numa negociação juntos. Na etapa 1, eu posso receber cadastros dos clientes feitos via web service. Aquele cliente que lá no site de vocês coloca que ele tem interesse. Então, tem uma configuração web service que vai trazer para cá o cadastro desse interesse do cliente para vocês continuarem, contatarem ele e continuarem negociando. Pelo app Saque Plus, também vem para cá a solicitação. Se ele clicar lá, não sou cliente, no aplicativo Saque Plus, vem para cá também para vocês negociarem e darem continuidade com o cliente. Ou então, vocês aqui manualmente, né? Então, nesse momento, eu vou vir e vou clicar no incluir. Se já está aqui, eu marco ele e sigo. Mas como ele não está, eu estou começando agora, eu posso por aqui fazer um cadastro de pessoas, exatamente como nós vimos o cadastro de pessoas, né, pessoal? Então, todos os dados do meu cliente, por exemplo, vamos fazer um juntos? Nome do cliente.
Vou colocar aqui. Esse vai ser o meu cliente, tá? O CPF dele. O RG dele. Se eu trabalho com revendas ou não. O nome da mãe. E o nome do pai. A classificação. Sexo. Importante, porque quem tem o SAC Plus é obrigatório, né, pessoal? Eu ter o sexo para o pronome de tratamento nas mensagens de aniversário, por isso que pede a data de nascimento, tá? Eu tenho uma tag de classificação, tudo isso a gente já explicou um pouquinho mais lá no nosso treinamento do Workspace, tá? O e-mail do meu cliente. Se for uma pessoa jurídica, a empresa vai pedir o site, o celular, o endereço do meu cliente. Aqui, deixa eu trocar esse endereço, que eu quero usar aquele meu produto que eu criei com vocês, tá? Então, deixa eu pegar aqui o CEP correto. Só um momento, por favor, que eu quero dar o meu exemplo lá do produto que nós cadastramos. Só localizando ele. Ok. Pronto. Vamos lá. CEP. Vou usar esse CEP aqui. Para que seja do estado que eu cadastrei no meu produto, como eu permiti a venda, lembram? Então, aqui está ele, aqui está o estado, tá? Número. Endereço de cobrança, eu vou dizer que é o mesmo. Se tem acesso ao saque, qual usuário e senha, como tem uma configuração que nós vimos no Workspace, que traz usuário e senha com CPF como o CPF, usuário e senha de saque, né? Se eu trabalho com SAC Plus, o grupo de atendimento, o grupo de pessoas desse cliente. E confirmo. Então, acabei de fazer um cadastro de pessoas. Pessoal, cadastro de pessoas completo eu fiz aqui, mas não esqueçam, se é uma pré-venda, ele pode vir como um pré-cadastro, que ele é mais rápido. O pré-cadastro aqui nessa moeda, ele só pede nome, celular e endereço, que é para eu saber a viabilidade. Lá no finalzinho, antes de eu fechar negócio, eu tenho que editar para poder, lá na etapa 5, passar para um cliente, o pré-cadastro, tá? Mas eu já fiz um completo para nós irmos até o final. Então, deixa eu selecionar aqui. Aqui está minha cliente. Foi ela que eu cadastrei e é para ela que eu estou abrindo a negociação. Então, é uma venda ativa ou reativa? É ativa. Eu fui até o cliente, tá? O meio de entrada é de que forma o cliente chegou até vocês. Ele viu num evento. O tipo de contato, ativo ou receptivo. Eu contatei ou o cliente veio até mim? Ele veio até mim. Quem é o vendedor? Então, eu preciso colocar aqui o vendedor, né? O tipo é um cliente residencial ou corporativo? E a latitude e longitude, que é o que vai trazer, conforme o endereço do cliente, ele no mapa do CRM, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, cadastrei. Quando eu clicar em seguir, ele vai gravar
Nesse momento, se eu fechar, vou fechar ele para vocês verem. Ele está na etapa 1, já gravou, tá? Eu atualizar a etapa 1, tá aqui o meu cliente. Então, é exatamente assim que vai ficar se o meu cliente entrar pelo site ou se o meu cliente vier através do Saque Plus, ele vai aparecer aqui na etapa 1 para eu seguir a negociação. Lembrando que ele vai vir como um pré-cadastro, aqui os dados básicos, né? E aí vocês na negociação vão colocar os dados do cliente, ok? Então, vamos dar seguimento no meu? Para eu seguir, eu só sigo aqui na setinha, continuar. E aí eu começo as verificações, tá? Para quem possui o cadastro para a consulta SPC Serasa, vocês conseguem consultar aqui. Lembrando que o MK tem uma documentação muito completa, pessoal. Vocês vindo aqui, ó, na moedinha interrogação de ajuda. SPC Serasa. Sempre vai trazer os materiais, tá? E o MK tem vínculo com este link aqui. Integrações de documentos, né? Então, eu posso fazer alguns vínculos. E também, deixa eu só trazer aqui as informações para vocês. Tenho vínculo com SPC Serasa. Configurei o link. Fiz os testes, estou liberada. Eu consigo somente esse link do nosso vínculo. Eu consigo, então, aqui dentro da negociação, o MK não cobra nada, por isso vocês vão pagar lá do link que vocês contrataram o serviço, né? Cada consulta vocês pagam centavos, né? Mas o MK não cobra nada aqui. Fizeram o vínculo, configuraram lá nas configurações cadastro provedor. Eu só venho aqui e clico na moedinha da lupa consultar SPC. O tipo da consulta que vocês têm configurado lá, contratado, né? Confirma. Para mim vai dar um erro, porque eu não tenho cadastro, mas para vocês vai trazer na tela consulta. E vai ficar aqui salvo. Por quê? Para que não teu colega não esqueça e acabe consultando também. Como você sabe, vocês pagam por consulta. Se acabar vários consultando, vocês vão pagar consultas aí sem necessidade, né? Então, fiz a consulta, se eu tenho cadastro, se eu não tenho, então não é possível. Eu também posso ver o histórico de atendimento, se esse cliente já teve outros atendimentos. Como ele é novo, não vai ter, mas se fosse uma venda de um segundo ponto, então o histórico dele, né? Se ele já tem ordens de serviço, se ele já tem conexões, cobranças pendentes, ou está na blacklist por endereço. O que é a blacklist por endereço, pessoal? Algum cliente que estava negociando comigo, eu inviabilizei ele aqui, é onde eu inviabilizo, colocando o motivo blacklist. Então, toda vez que um novo cliente tentar contratar comigo e for do mesmo endereço, o MK já vai dar uma mensagem aqui abaixo que ele está na blacklist. Lógico, não vai proibir vocês continuarem a negociação, mas pelo menos vocês vão estar cientes naquele endereço tem alguém devendo a vocês. Por que isso, pessoal? Uma segurança nossa que acontecia muito, principalmente cidades universitárias, cidades aí, né, que tem um alto fluxo, giro de clientes, aluguéis, que às vezes no mesmo endereço o marido devia, era bloqueado, usava em meio ano, era bloqueado, a esposa, depois o filho, a nora, a filha, todo mundo cadastrava, então, ou seja, quanto tempo usava aí sem pagar vocês, né? Então, por isso que a gente tem essa segurança aí no sistema. As moedas abaixo, em todas as etapas, nós estamos na etapa 1, sempre vai ter aqui mostra a etapa. E as moedas, a maioria vai se repetir. Por exemplo, inviabilizar a lead vai aparecer nas demais. Criar uma tarefa.
e adicionar comentário. Todas essas continuarão aparecendo, mas nas demais etapas vai mudar a moedinha de cada uma delas. Então, consultar SPC é somente da etapa 1, tá? Eu mostrei rapidamente aqui o inviabilizar somente um motivo, né? Mas em qualquer etapa eu posso inviabilizar por qualquer um desses motivos ou os demais que vocês configuraram, que eu mostrei lá na configuração do CRM, tá? Então, qual o motivo que eu não posso continuar a negociação desse cliente? Ou seja, ele vai sair aqui dos meus pendentes, meus ativos, e vai vir para os inviabilizados no momento que eu inviabilizar ele, tá? Então, aqui está tudo certo, vou continuar minha negociação. Eu posso salvar e vai continuar aqui, ou eu posso seguir em frente para a próxima etapa. Agora, eu estou na etapa 2, que é o momento, né? Onde eu vou pegar os dados do cliente, vou ver o que ele realmente tem interesse aqui comigo, né? Então, primeiro de tudo, eu vou perguntar para o cliente, que tipo de interesse você tem? Fibra, wireless, TV, telefone, outros tipos? Ele vai dizer, olha, eu quero fibra e eu também quero telefone. Perfeito. Qual o perfil de vocês? O que vocês utilizam? Somente Wi-Fi? Sim, utilizamos. IP fixo? Não. Filmes online assistimos. YouTube? Sim. Redes sociais? Sim. Jogos online? Sim. Ok, tudo isso eles usam. Perfeito. Quantos dispositivos que usam internet vocês têm na casa? E aí entra tudo, tá, pessoal? Smartphone, tablet, PC, notebook, Smart TV, todo e qualquer equipamento que use internet, todos os dispositivos. Ele vai dizer, na minha casa tem 10. Ok? 5 pessoas com telefone, mais 2 computadores, mais os notebooks, né? Vamos lá, 10 por alto, né? Por que isso é importante, pessoal? Com isso, eu vou analisar o que eu posso oferecer para o meu cliente. Olha a importância. Vocês sabem que o cliente sempre vai optar pelo mais barato, né? Mas, e o mais barato vai atender ao que ele precisa. Vamos dizer que ele optou por 2 megas. 10 equipamentos, jogando online, assistindo filmes, estão em redes sociais. Vocês acham que 2 megas para 10 dispositivos vai atender? Não, né? Então, por isso é importante saber a necessidade dele para saber o que oferecer. Ele sempre vai optar pelo mais barato. Então, aí vocês vão ter, diante destas opções, conforme o interesse dele, o que vocês vão oferecer para ele. Aí vocês vão procurar aqui. Esse foi o que nós criamos, lembram? Por isso que eu queria trazer ele aqui para nós. Ele é internet fibra, aqui tá ele. Eu vou oferecer esse produto, eu vou abrir aqui, vou dizer o que tem, ó. Tem um plano de 25 megas de internet, mais a telefonia com franquia. Vai dizer, gostei. Ele falou que ele tinha interesse em internet fibra e telefone, né? Então, eu vou marcar o interesse dele. Quando eu marcar o interesse, ele vai ficar como interesse sim aqui ao lado. Aqui tá ele, tá? Além desse, eu vou oferecer mais um outro, que é este aqui para ele. Mas esse é só internet. Não tem telefonia, mas mesmo assim ele gostou. Ok. E aí vocês oferecem. Os que ele gostava, você marca interesse. Lembra que eu falei? Posso inviabilizar, posso criar uma tarefa ou adicionar um comentário. Vou mostrar o comentário para vocês. O cliente tem preferência para plano com telefonia. Um exemplo, tá, pessoal? Só para eu mostrar depois. Coloquei um documentário. Em qualquer momento eu posso adicionar outro, aquele não vai aparecer aqui, tá? Então, coloquei qual ele tem interesse e vou seguir em frente. Aqui tem 2 moedas novas, que é o atualizar. Vamos dizer que eu criei um plano novo, que ainda não aparecia. Quando eu atualizo, ele mostra em tela. E marcar o interesse. São as 2 moedas novas. Vou para a etapa 3.
etapa 3, que é a viabilidade. Fibra, se eu tenho MK NetMaps, importante, pessoal. O MK sempre vai trazer se tenho viabilidade ou não. Vou colocar aqui o nome da rua, tá? Então, este é o meu cliente. Aqui está ele. Eu tenho viabilidade para ele ou não? Ó, eu vou clicando, vai chegando mais perto, tá? Então, esse é o endereço do meu cliente, tá? Eu tenho viabilidade para ele ou não? Eu posso vir aqui e reservar uma porta. Mas eu quero ver exato pelo endereço dele, tá? Então, eu posso vir aqui e digitar o endereço do cliente, né? Então, vou colocar aqui. Vamos lá. Tá aqui. Eu tenho viabilidade para ele? Então, aqui está dizendo ó, que a primeira caixa disponível é 1,9 km longe dele. Ou seja, deixa eu chegar mais perto. Está dentro do raio, tá vendo? Posso, então, clicar na caixa NAP e posso reservar a porta para ele. Ó. Tem livre sim, já reservo. Tá aqui, ó, reservado. Por quê, pessoal? Vai que tem 2 vendedores fazendo uma venda ao mesmo tempo. No momento que eu reservei, ninguém mais usa essa porta, até este prazo estipulado aqui. Então, passou esse prazo, não efetivei a venda, vai liberar a porta. Então, eu tenho que agilizar até o prazo estipulado, tá? Então, tem viabilidade? Reservei, eu vi que tem, reservei a porta? Perfeito. Não for fibra, não tenho MK NetMaps. Não sei se vai ter sinal ou se não vai. Eu posso, pessoal, abrir uma ordem de serviço para que o técnico vá até a casa do cliente e faça o teste de conexão para ver se vai ter viabilidade ou não, se eu vou poder atender a ele ou não. Então, tem as duas opções aqui, tá, pessoal? Vou abrir a OS para o meu cliente, né? Tipo de OS. Vou colocar aqui OS teste. Teste de viabilidade de sinal. Ainda não tem conexão nada, né? Não vou usar nenhum equipamento. E confirmo. Acabei de criar a ordem de serviço. Criei ela, já posso agendar para o técnico que vai na casa do cliente, né? Eu não selecionei ela, pronto. Já vou agendar para amanhã. Então, vou colocar aqui a data para amanhã. Para o meu técnico de manutenção. Amanhã, às 8 horas, ele vai lá fazer a viabilidade. Atualizo aqui. Está agendado amanhã às 8 horas. Esse técnico vai na casa do cliente fazer o teste de viabilidade. Me deu ok? Continua a negociação. Então, se for fibra, coloco o endereço. Confirmo pelo endereço se tem a viabilidade ou não. Ou então, se não for, se eu não tiver MK NetMaps, eu faço então por OS ou em muitas empresas, né, pessoal? Vocês já conhecem a cidade, já conhecem os bairros, tudo mais, já sabem se tem alcance de sinal ou não, né? Confirmei a viabilidade, sigo em frente. No momento que eu seguir em frente, eu vou para a etapa 4, que é a negociação. Ou seja, nesse momento, eu vi que tem viabilidade, tudo ok. Aí eu ligo
para o cliente, ou ele já está comigo, eu fecho a negociação. Mas vamos dizer que o cliente nos falou, e agora tem outras moedas, estão vendo? O cliente falou assim, eu quero um tempo para pensar. Então, o que vocês podem criar uma tarefa para vocês não esquecerem. Então, título, ligar cliente para fechar negócio. Para qual operador essa tarefa? Então, o operador que vai receber esta tarefa, tá, pessoal? Vou botar para o meu, porque eu quero mostrar para vocês. Descrição. Ligar para ver se o cliente vai fechar a negociação. Prontinho. Para quando essa tarefa? Então, eu vou colocar que é para amanhã. Às 10 horas. O notificar operadores não vai mensagem nada, vai aparecer lá na tela, tá, pessoal? Bloquear etapa. Se eu bloquear, eu não consigo continuar. Vou bloquear para vocês verem, tá? Não consigo continuar sem fazer a tarefa. E a prioridade dela, vou botar alta, porque é para amanhã, tá? Criei a tarefa, fechei. Vou tentar seguir em frente para vocês verem, tá? Vou botar só aleatório alguns campos aqui, só para eu poder seguir. Só para eu tentar aqui para vocês verem. Não é possível seguir no assistente. Existem tarefas pendentes que estão bloqueando o avanço da tarefa. Então, se eu coloquei bloquear, não deixa eu seguir sem fazer a tarefa. Ou seja, estou na etapa 4, né? Vou fechar. Se eu atualizar, está aqui. Mas eu vou lá nas minhas tarefas para mostrar para vocês. Prioridade alta, agendado para amanhã. Qual é a tarefa? Ligar para ver se o cliente vai fechar a negociação. Então, pessoal, chegou amanhã, né? Eu fui lá, liguei para o cliente, então eu vou colocar concluído. Cliente fechou o negócio. Tem certeza? Então, tarefa realizada, efetivada, vou atualizar, ela sumiu. Só fica aqui o que está pendente, para melhor controle de vocês. Voltei na etapa 4, está aqui o meu cliente, vou dar continuidade. Ok. Dos 2 planos que ele demonstrou interesse, se ele ficar com este plano, quais são as formas que ele tem para adesão? Essas 2. Quais são as formas que ele tem para pagamento da mensalidade? Essa aqui, mensalidade 3 parcelas com desconto. Mas se ele escolher o outro, que é o que eu vou fechar com vocês, que tem ó, telefonia mais internet. Qual a forma de pagamento da adesão? Olha as 3 formas que nós criamos. Eu vou botar aqui uma vez. Adesão. E a mensalidade, as 6 promocionais. Lembram disso? O vencimento que o cliente escolheu. O perfil de ativação que eu vinculei neste produto. E o motivo do fechamento do negócio. Lembram que nós cadastramos nas configurações, né? Então, a moedinha do inviabilizar continua aqui. Da etapa continua aqui. Da tarefa e do comentário. Eu posso alterar o cadastro de pessoas nesse momento. Lembram-se, é um pré-cadastro. Então, aqui ele estaria como pré-cadastro, mas como eu já fiz um cadastro completo, então é aqui que vocês já mudariam para poder fechar o negócio, tá? Então, cadastro de pessoas. Eu também posso encaminhar para um atendimento na próxima etapa e abrir uma OS. Mas, primeiro eu vou fechar negócio, tá? Então, negócio fechado. Não deixa mais eu editar, porque foi nesta forma que eu fechei com ele. E salvo.
Aí tem algumas empresas que dizem, mas meu funcionário clicou errado, não era esse, tem que fazer outra negociação ou alterar, pessoal. Cria o contrato e depois altera para o plano selecionado. Por quê? Foi assim que vocês fecharam, não tem como voltar. É uma segurança e está correto, né? Imagina que fecha com o cliente e troca depois. Não tem como, tem que ser o correto mesmo. Então, fechei negócio, estou na etapa 5. Não tem mais a opção de inviabilizar, sumiu, porque eu já fechei negócio, não posso inviabilizar mais. Mas eu posso vincular um produto do estoque na minha venda, tá? Além dos que eu já configurei para sair na ordem de serviço, eu posso colocar um outro, tá? Então, já que eu fechei negócio, vou criar o contrato, né? Vou clicar aqui no incluir. Então, internet, telefonia. Não deixa eu trocar, porque foi esse que eu fechei negócio, esse vencimento, esse tipo de plano de CRM e esse combo, tá? O SLA do meu cliente. A forma de pagamento sempre vai pegar do que está lá na configuração de pagamento do produto do CRM, se é boleto ou carne próprio. Vocês vão selecionar a regra de bloqueio, a profile bancária, ou se fosse carne própria, né, qual o modelinho de carnezinho. O método de faturamento, vocês selecionam. Então, eu coloquei cada conta uma fatura para vocês verem separados os boletos, mas eu poderia agrupar sim, tá? Sigo em frente. Como eu tenho adesão, perdão, eu disse que é 130 adesão em uma única vez. Qual vai ser o vencimento da adesão? Eu quero que seja na mesma do contrato ou não? Não, a minha adesão já é para 2 dias à frente, ou seja, para o dia 6. O plano de contas da adesão. E como ele tem contrato de telefonia, esse número, pessoal, é apenas para a telefonia. Então, se eu quero que tenha algum número de telefone na nota fiscal do contrato de telefonia, tá? Se eu quero mandar um e-mail de boas-vindas, eu vou colocar aqui que não. O valor total contratado, o plano de contas. Se eu quero ignorar a renovação. Se eu quero aguardar a ativação para gerar as cobranças, eu não vou aguardar, eu desmarquei porque eu quero já mostrar para vocês. Confirmo e salvo. Acabei de criar a primeira da adesão, que era em uma única vez, com vencimento 6, e as mensalidades. A primeira sempre proporcional, conforme os dias que vocês estão utilizando. As primeiras de 150 e as demais no valor total. Viram que legal? Então, aquelas primeiras promocionais que eu prometi para o cliente, as demais no valor total. Se eu já tenho um perfil de contrato associado, eu já saio o documento para impressão do contrato. Está criado o contrato do meu cliente. Então, quando eu vier aqui dentro da lead em contratos, está aqui o contrato dele. Ok? Eu também crio já o assinante de telefonia, como eu disse que o meu, ó, era internet e telefonia, tá aqui ele, tá vendo? Já crio o assinante de telefonia, já faço tudo pronto aqui. Só um momentinho que ele já vai seguir, tá aguardando. Ele deu uma mensagem aqui, o pessoal tá um pouquinho devagar. Mas aqui eu vou seguir, vai aparecer a próxima tela, onde eu seleciono, então, o número do assinante, que vai ser, coloco as informações e sincronizo com a plataforma da telefonia, tá? Só para nós não ficarmos aguardando aqui, eu vou fechar aqui a tela, tá? Só um momentinho ali, que eu já vou finalizar aqui, só para eu poder continuar com vocês. Já estamos finalizando aqui, tá, pessoal? Só vou retornar aqui.
Só me trouxe essa mensagem que a minha tela não está sincronizada, tá, pessoal? Com a plataforma de telefonia. Como vocês já vão ter aí certinho, já vai seguir corretamente, tá? Mas voltando aqui. Na etapa 5. Tá aqui o meu cliente. Voltamos onde nós paramos, tá? Então, criei o contrato. Depois que eu criei o contrato, eu vou criar a conexão do meu cliente. Já vai trazer o contrato associado, endereço, as informações que já vêm automáticas, né? E eu confirmo. Então, eu vou colocar aqui o tipo de IP, o servidor, ponto de acesso eu já tenho, né? Criada a conexão do meu cliente. Aqui está ela. Criei o contrato, criei a conexão, já tenho as faturas. Agora eu vou criar a ordem de serviço para fazer a instalação. Tá vendo que ele já tem uma OS, que era aquela do teste, lembra? E agora, nessa mesma negociação, eu vou ter uma outra ordem de serviço, que é da instalação. Então, eu vou colocar aqui, ó, o SLA, ativação, o tipo da OS, ativação, instalação, os produtos que eu já coloquei na venda que vão ser obrigatórios para usar, né, pessoal? Então, lembrem-se, se eu tiver mais de um, ele está lá como venda, aqui por enquanto ele é comodato, né? Mas é o técnico que vai informar se ele realmente usou ou não, né? E aí eu finalizo a ordem de serviço. Abro ela, né? Setor que eu estou usando, que vai ser o geral, é de onde está saindo, né? Esse produto. E assim consecutivamente. Criei a ordem de serviço. Agora eu aguardo, então, o técnico fazer a instalação, finaliza o OS lá no app, movimenta no sistema, já vincula os produtos ao cliente, como nós vimos no treinamento de estoque, como funciona todo o vínculo, né? Está feita a negociação do meu cliente. Então, aqui no meu gerenciador de fechamentos, se eu conferir, já está aqui a minha venda finalizada. O cliente, o vendedor e o produto vendido. Vamos ver aqui o prazo de ativação. Está aqui a minha venda nova, porém, ainda não foi finalizado, não foi feita a ativação dele, né? Vai começar a contar o tempo. Então, pessoal, essas são as etapas da minha venda. Aqui no mapa do CRM, eu vejo conforme cada etapa de cada negociação, todos os clientes que estão pelo endereço em cada uma das etapas que eu selecionar. Então, eu tenho aqui no mapa como ver todos os clientes que estão em viabilidade, negociação, efetivação, vejo direto aqui no mapa, ok? Além, deixa eu só voltar aqui para nós finalizarmos. Além das vendas, também tem os upgrades que vocês podem fazer por aqui pelo CRM. Então, vocês podem ir direto no contrato do cliente e alterar o plano ou fazer por aqui os upgrades. Para eu fazer um upgrade, então, novamente, eu abro uma negociação, né? Assim que eu abrir ela, aqui, ó, nessa moedinha, eu vou colocar o nome do cliente que vai fazer esse upgrade. Vou colocar, é um up ou um down? Upgrade ou downgrade? Upgrade vai mostrar os planos com valores maiores. Não é velocidade, ele olha valores, tá? Downgrade, valores menores. Então, eu vou dizer que é um up. Meio de entrada, de que forma ele veio até vocês, pedir esse upgrade. O tipo de contato foi receptivo ou prospectivo? Receptivo, né? Ele veio até vocês aí. E qual é o vendedor? De qual contrato ele pediu o upgrade? Eu tenho o cancelado e o ativo. Então, somente esse que é o ativo dele, né? Confirmo. Então, esse cliente, eu cliquei aqui,
Então, eu abri uma negociação de upgrade, poderia ser downgrade, e vou em frente. Novamente, eu passo pelas etapas, né? Então, eu vou conferir se ele está no SPC, se ele já tem atendimentos, ó, ele já tem 2. Se ele tem ordem de serviço, várias. Se ele tem conexão, ainda não. Então, assim, tudo, se débitos pendentes aqui, tem sim. Então, pessoal, tudo que eu tenho de histórico do cliente para ver se eu realmente vou dar seguimento ou não. Tudo ok, tudo que estava aberto, eram questões referentes a esse contrato que eu estou fazendo o upgrade. Então, as moedas abaixo, novamente, que eu posso conferir, né? E vou em frente. Aí eu vou selecionar por qual produto ele vai fazer um upgrade. Todos que têm valor maior do que ele tinha vão aparecer aqui, tá? Seleciono os que ele tem interesse, confirmo. E esse aqui também, confirmo também. Lembrando, as moedas continuam. Inviabilidade, em qual etapa eu estou, o interesse, comentário, tarefas, atualizar a lista de planos disponíveis e gráficos de consumo médio da conexão do cliente. Como ele não tinha nenhum, vai estar em branco aqui, mas eu posso ver como é que é a média de consumo desse cliente, tá? Selecionei os que ele tem interesse, vou em frente. Tem viabilidade para esse tipo de plano? Poderia ser uma troca de tecnologia, por isso, tá? Como é só uma troca de plano, é a mesma tecnologia, eu posso só confirmar e seguir em frente. Agora, é uma troca de tecnologia. Era rádio, agora vai ser fibra. Eu posso olhar se tem a viabilidade, como nós fizemos antes, aqui pelo endereço, ou eu posso abrir uma OS para mandar um técnico, tá? Mas como é só uma troca de velocidade, mesma tecnologia, eu sei que tem viabilidade, eu confirmo. Lembrando, as mesmas moedas, só mudou agora da OS, né? E aí eu vou então para a etapa 4, onde eu vou fechar o negócio. Aí eu vou dizer dos planos que eu apresentei para ele, qual ele selecionou, qual ele escolheu. Ele escolheu este. Perfeito. O vendedor, o motivo pelo qual eu fechei a venda com ele, a troca, né, o upgrade. E aí, pessoal, eu tenho que fazer a troca do plano de acesso. É aqui que eu vou trocar agora. Todas as faturas que ele tem. Essa fatura já tem remessa gerada, ou seja, não vai alterar. Somente as demais. Novo valor R$100, valor proporcional. Sim. Plano alterado a partir da lead, ó, já vai me dizer qual foi a lead que gerou. Então, essa troca de plano, esse upgrade. Se tem conexão, já marco, já troca automático na conexão também. As faturas que vão gerar um novo valor. Então, essa proporcional eu não quero, tá, pessoal? Essa proporcional eu vou deixar aqui. Ou eu troco também. Posso trocar se eu quiser, tá? Então, as que eu marcar vai trocar o valor, então vai para os R$100. Tem certeza e confirmo. Nesse momento, se eu conferir, eu tenho aqui o cadastro de pessoas, se eu preciso fazer alguma alteração, se eu quero alguma tarefa novamente, algum comentário, abrir um atendimento, ordem de serviço, se eu precisar mandar alguém na casa do cliente, né? Inviabilizar eu ainda posso e vincular um novo produto nesse upgrade. No momento que eu efetivar, eu terminei o upgrade dele. Terminei. Estou na etapa 5. Vamos ver o contrato do cliente? Aqui não tem, porque eu não criei por aqui. Porém, aqui eu vi tudo que eu fiz. Vamos olhar lá no painel financeiro, pessoal, só para vocês verem como isso ficou. No financeiro, painel do cliente. Vou selecionar a minha cliente só para eu mostrar aqui para vocês. Está aqui o contrato, está aqui o novo plano. Vamos dar um duplo clique?
Aqui está o upgrade, ó. Realizado. Alteração das parcelas em virtude do upgrade. Vamos aqui nas faturas desse cliente? Acho que vamos olhar direto no contrato, ficar mais claro para vocês. Eu já estou acostumada, mas vamos aí para vocês ficar mais claro, tá? As faturas do contrato. Então, aqui, ó, a adesão era 200. Todas as parcelas, como eu alterei em todas, né? Está aqui o valor. Então, importante, pessoal, voltamos lá no CRM. Tudo que vocês fizerem aqui, lá no financeiro, vai ficar automático também, tá? Então, vocês podem fazer upgrade, podem fazer downgrade. Deixa eu só voltar na etapa 5, que eu esqueci de mostrar um campo para vocês. Lembra daquele meu cliente de antes? Essa daqui, que foi não foi upgrade, foi uma venda, ó, fica aqui o que é, tá, pessoal? Lembra que eu adicionei um comentário e não mostrei para vocês? Quando eu dou um duplo clique, mostra tudo que vocês fizeram, tá? E aí eu tenho aqui, ó, comentários. Dando um duplo clique de novo, eu vejo os comentários inseridos, ó. Então, fica tudo documentado aqui no histórico, tá? Só dá um duplo clique em qualquer um deles, vocês veem todo o histórico. Então, pessoal, este foi, então, o nosso menu CRM. Façam um bom uso. Se vocês não conheciam, testem, com certeza vai ajudar a empresa de vocês, o comercial de vocês, a organização, os números de vendas, com certeza vai ajudar muito a equipe de vocês. Tendo dúvidas, contatem nosso suporte e até uma próxima.